sobre a condenação do Bolsonaro que está saindo hoje, tá bom? A gente vai falar sobre isso nesse momento, o que ele disse e quais as perspectivas do ponto de vista do Brasil, o que esperar dos Estados Unidos a partir de agora. Então eu já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, porque vocês ajudam muito o nosso conteúdo. Quem é inscrito no canal sabe que se já curte logo de cara, ajuda esse vídeo a se espalhar para mais pessoas e eu agradeço de todo o coração do mundo. Obrigado, gente. O que aconteceu? O Donald Trump, ele falou isso no Salão Oval, né? Ele estava saindo da Casa Branca, na verdade, então não foi na sua rede social, na Truth Social. Eu acredito que ele ainda vai ter uma publicação na sua rede social sobre a Casa Branca deve lançar, e essa publicação vai vir com uma ameaça muito forte em cima do Brasil, como sempre foi. Mas logo de cara, já vamos abrir aspas aqui para ver o que ele falou. Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele se refere ao processo eleitoral que ele perdeu para o Joe Biden. Ele falou que teve fraude eleitoral. Depois, aí você tem, nos Estados Unidos também tem toda uma questão de justiça com o Donald Trump, que ele tenta estar acima da lei, a justiça sempre fica tentando barrar as decisões que são acima da lei, né? Então, mas só posso dizer o seguinte: eu conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem. Ah, mas só para falar aqui rapidinho, lá nos Estados Unidos também tem a questão de processos contra o Donald Trump, justamente por não ter aceitado o processo eleitoral do que ele perdeu para o Joe Biden, tá? Mas ele conseguiu agora no ano 2024 as eleições, mesmo assim. Repare que não foi um tom de ameaça, porque foi algo muito rápido que aconteceu. O Donald Trump estava saindo da Casa Branca, ele estava se dirigindo para Nova York, para um evento em Nova York, saindo de Washington. Então ele não parou ainda para saber. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, inclusive, o Donald Trump ele não fica ligado o que está acontecendo no Brasil, ele é assessorado, sabe? É porque, como eu falei para vocês, os bolsonaristas, principalmente na figura do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, eles tentam mostrar para os bolsonaristas aqui no Brasil que o Donald Trump está totalmente ligado ao que está acontecendo no Brasil, quando na verdade não, ele tem outras questões, outras preocupações muito maiores. Mas, certamente, quando ele parar, quando a assessoria sentar com ele, vai vir alguma declaração mais rígida em relação a isso, talvez, principalmente, acho que na sua rede social, na Truth Social, talvez hoje, talvez amanhã, não sei, vai vir alguma coisa. E que isso vai ser utilizado, inclusive, vai ser inflado cada vez mais pelos bolsonaristas do núcleo duro para mostrar para o Brasil que o Donald Trump está em cima do Brasil, quando na verdade não. Só que o que o governo brasileiro espera nesse contexto? Espera tarifas, espera sanções, espera né, um enrijecimento maior da relação entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista comercial. O Brasil já se preparava para isso, o Brasil, ao longo desse tempo, já vinha se fortalecendo com outros países, como eu falei para vocês, já ao longo dessas semanas todas, até meses, a gente estava falando de relações do Brasil com a China, Brasil com a Índia, Brasil com vários outros países, com a Rússia também, o fortalecimento. O Brasil perdeu bastante dessa relação com os Estados Unidos, mas também ganhou mais ainda na relação com a China. O Brasil teve, assim, se você for olhar do ponto de vista comercial, o Brasil teve avanços, tá? Com a abertura de outros mercados, de novos mercados, ou o aprofundamento de outros mercados. Tem a questão também que a gente falou que está para sair, que é a questão do Mercosul com a União Europeia, que deve sair em breve, apesar da oposição da França, da Polônia e da Itália em relação a isso. Aí seria Mercosul e União Europeia, mas lógico, mesmo, o Brasil é liderança no Mercosul. Então o Brasil se prepara para isso. Inclusive, ontem, não foi ontem, não. Ontem foi o voto do Luiz Fux, do ministro Luiz Fux, que foi totalmente favorável ao Bolsonaro. Mas o que a gente teve antes, que foi o voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, no voto do Flávio Dino, ele encerra, inclusive, falando sobre isso. Ele falou sobre essas relações internacionais. Ele chegou a mencionar que as pessoas acham que, às vezes, um tweet de um presidente estrangeiro vai modificar o nosso voto aqui, vai fazer a gente parar com os processos judiciais.
Aí, assim, ou isso, ou com ameaça de retirar cartão de crédito, Mickey, falou do Mickey, aí até o Alexandre de Moraes falou assim, Pateta, aí o Flávio Dino, naquele deboche dele, ele chegou e falou assim, ó, o Pateta ele é mais recorrente aqui, ele aparece mais aqui nos debates quando a gente fala sobre isso. Ou seja, o Brasil deu uma mostra de que não parou. O Brasil deu mostras de que o Donald Trump fala sobre a política do Brasil não tem relevância, tá? Como eu já mencionei, como eu já falei para vocês, o Brasil negocia com os Estados Unidos ou aceita sentar na mesa de negociação com os Estados Unidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, de algo que seja benéfico para os dois países. Mas do ponto de vista político, o Brasil não senta na mesa com os Estados Unidos para permitir com que os Estados Unidos ignorem a nossa soberania, passe por cima da nossa soberania. E hoje, especificamente hoje, quando a gente viu agora o Supremo Tribunal Federal formando a maioria para a condenação do Bolsonaro e de mais 7 réus, a maioria 4-1, porque só teve o voto do Luiz Fux que foi contrário, principalmente em relação ao Bolsonaro, o STF mostrou que a política internacional, ou os desejos internacionais de Donald Trump ou de qualquer outro país, não tem efeito na República Brasileira. E uma coisa muito importante a se destacar, inclusive o voto do Fux, que foi um voto de absolvição de Bolsonaro, mostrou que a gente, assim, pregou o último prego no caixão daquele que fala, daquele discurso que fala que a gente vive uma ditadura do judiciário, porque houve o contraditório dentro do voto do STF. Se a gente estivesse vivendo de fato uma ditadura, nós não teríamos esse voto do Fux. E esse voto do Fux, inclusive, abriu margem para a defesa de Bolsonaro e de outros tentarem aprofundar ainda sobre isso. Então, que ditadura é essa que a gente está vivendo? Só que, para um olhar de um bolsonarista ferrenho, fanático, de um dono que vai ser alimentado pelo discurso bolsonarista, alimentado por Donald Trump, o que vai vir agora daqui para frente com Donald Trump falando, isso não faz nenhum sentido. Para eles, não interessa. Para eles, eles falam que é uma ditadura e acabou, e pronto. Não há nada que você possa fazer, nem nada que você possa falar que mude, né, que deixa o pingo de dúvida na cabeça dessas pessoas. Não é isso? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês o que vocês pensam, o que vai vir aí, né? O que está por vir? Deixa aqui nos comentários, seu comentário é sempre, gente, é sempre muito importante, sempre com muito respeito, e não deixe de curtir que vocês ajudam esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Gente, agradeço de todo o coração do mundo, vocês não sabem o quanto que eu tô feliz aqui com esse tipo de conteúdo que a gente vai criando, e acho que vai ajudando aí muita gente, e é isso. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande